Bom, se você tem aquele sentimento de que o teu dinheiro não rende, mesmo que você trabalhe mais, ganhe mais, aporte mais, invista mais, parece que a tua vida financeira não anda da mesma forma, esse vídeo é para você. E o conteúdo que eu vou te explicar aqui até o final do vídeo é um conteúdo que as pessoas que sabem sobre isso têm vantagem financeira frente às pessoas que não sabem sobre isso. Tá? Meu primeiro investimento eu fiz há mais de 10 anos. Se eu soubesse o conteúdo que eu vou te explicar hoje, naquele período, a minha evolução patrimonial teria sido muito melhor, porque as minhas decisões teriam sido muito melhores. Então é importante que você fique até o final desse vídeo, porque hoje você vai entender por que a gente tem esse sentimento com relação ao nosso dinheiro, e além disso eu vou te explicar também como que você pode se proteger dessa situação, beleza? Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui, e o meu objetivo com esse canal é fazer você evoluir a sua vida financeira, da mesma forma que eu venho evoluindo a minha ao longo dos anos, beleza? Para a gente entender exatamente por que a gente tem esse sentimento de não evoluir na nossa vida financeira, não sei se o microfone tá bom, botei aqui. Para a gente evoluir na nossa vida financeira, é interessante a gente se entender como sociedade. E para isso, tem um conteúdo nesse livro aqui que se chama Sapiens, que é muito bom. Tem uma das ideias principais que o autor defende aqui, que eu acho interessante, é que ele fala que a gente consegue se organizar como sociedade em grandes grupos, porque nós temos duas capacidades. A primeira é de criar narrativas fictícias e a segunda é de conseguir acreditar naquela narrativa de forma coletiva. Alexandre, o que seria essa narrativa? A narrativa é qualquer coisa que a gente crie da nossa cabeça e faça várias pessoas acreditarem. Vou te dar um exemplo. Conjunto de leis. Para a gente se organizar em sociedade, a gente criou uma constituição que tem as leis lá. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso aqui é proibido, isso aqui é tal. Todo mundo entra de acordo com aquela narrativa, passa a acreditar naquilo ali. Ainda que não acredite, a pessoa entende que aquilo existe, ela vai ser penalizada por aquilo. Então, a gente consegue se organizar em sociedade. Outra narrativa, uma empresa, por exemplo. Uma empresa é uma coisa intangível, uma coisa que não existe na natureza. Mas a gente, como espécie, a gente conseguiu criar. O que é um CNPJ? É um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A gente cria uma pessoa jurídica, coloca um propósito, objetivo, valores da empresa e coloca as pessoas para trabalhar para essa empresa. Então é uma narrativa também que a gente passa a acreditar. Assim como um Estado. Pô, o que diferencia a Argentina do Brasil, além do futebol, por exemplo? Tem uma linha imaginária que a gente definiu no mapa. Olha, a partir dessa linha aqui é Brasil, dessa linha é Argentina. O cara que é argentino, que nasceu na rua ali do lado, ele é estrangeiro se ele vier para cá. E eu, que sou brasileiro, se eu for para lá, eu sou estrangeiro. Então são narrativas fictícias. Existem várias narrativas no mundo, religião, empresas, leis, várias coisas. E tem algumas que as pessoas acreditam, outras não. Só que tem uma narrativa que a gente criou que todo mundo acredita. Sabe qual é essa narrativa? É o dinheiro. Então a gente aceita o dinheiro como narrativa porque, com base na confiança, todas as pessoas que acreditam no dinheiro acreditam que vai receber aquela moeda ali e vai conseguir pagar por um serviço, um outro produto. E essa narrativa ela se sobrepõe a várias coisas, uma vez que tem a confiança. Você quer ver? Você pega ali um soldado que vai lutar contra um outro país. Cara, meu irmão, se tu passar na rua ali, se for inimigo, o cara troca tiro contigo. Agora, se você for de visitante naquele país e der dinheiro pro cara para pagar alguma coisa, ele vai aceitar o teu dinheiro, não vai querer acabar com a sua vida, né? E apesar de ter orientações diferentes. Então, o dinheiro, você não precisa confiar na pessoa que você transaciona. Você precisa ter confiança de que aquele dinheiro vai servir para você fazer outras coisas. Então, você fala com um comerciante que tem valores diferentes dos seus, você trata com pessoas que têm religiões completamente diferentes das suas, você trata com várias pessoas quando se fala de dinheiro, porque o dinheiro é uma linguagem internacional. E qual é o problema disso? Como ele é lastreado na confiança, né, o problema disso é quando o dinheiro ele passa a ser centralizado, seja por Banco Central, seja por um emissor qualquer. Quando ele passa a ser centralizado, essa pessoa que centraliza a emissão dessa moeda, ela tem poder sobre outras coisas. Então ela define quem recebe primeiro, ela define quem vai pagar mais por alguma coisa sem nem ter consentimento por aquilo. Ela define várias coisas, essa mudança de regra. E quando você começa a quebrar essa confiança, é que começa o problema da moeda. E quando essa desconfiança na sociedade começa em relação à moeda, o problema não é em relação só à moeda, é em relação ao sistema inteiro. E é normalmente nessa fase que as pessoas começam a usar outras coisas como moeda ou dar outras soluções para não usar aquela moeda ali. Tá meio... Não estou entendendo, Alexandre. Cara, você pode ver, se você olhar para a Venezuela, que a moeda virou
papel, praticamente, as pessoas começaram a usar outras coisas como moeda. As pessoas começaram a desconfiar não só do papel, mas do sistema como um todo. Então a desconfiança fica uma desconfiança generalizada. A exemplo disso, há uns anos atrás, acho que foi 2015 mais ou menos, teve um problema lá na Grécia, que o pessoal começou a desconfiar do sistema monetário. E aí também o governo lá, não sei se foi por meio de ministros, eu não sei de qual forma exatamente aconteceu, não lembro exatamente, mas eu lembro que eles bloquearam a conta de várias pessoas lá, começaram a controlar. Mas como eles tinham poder de emissão de moeda, eles começaram a controlar. Pô, pra galera não tirar o dinheiro do sistema, então vamos limitar os saques. Então vamos controlar o câmbio, vamos bloquear algumas contas. E quando essa desconfiança chegou na sociedade, por conta disso que estava acontecendo, as pessoas pararam de aceitar meios de pagamento, pô. Pararam de aceitar cartão de crédito, pararam de aceitar transações normais, porque o dinheiro, o número na conta já não fazia tanto sentido. A pessoa perdeu a confiança de que receber aquele dinheiro e conseguir usar depois, se ela conseguiria usar depois aquele dinheiro. Então quebra a confiança no sistema como um todo. E isso é uma coisa que não é de agora, do presente. Isso é uma coisa que acontece há muito tempo, né? Desde os primórdios dos primórdios. Antigamente, as pessoas negociavam por meio de escambo. Depois disso, eles começaram a usar coisas como moeda. Tinha grãos que eram usados como moeda, sal que era usado como moeda. Tem um monte de coisa que foi usado como moeda, inclusive umas pedras. Eu vou procurar uma imagem e vou colocar aqui, que eu lembro que no livro Padrão Bitcoin eles comentam sobre isso. Mas tem uma pedra de malha que era escassa, era difícil de ser reproduzida, e aquela pedra valia muita grana. Então as pessoas deixavam aquela pedra depositada num custodiante e passavam uma nota. Olha, eu sou dono dessa pedra, vou te pagar em tanto aqui. Aí o cara passava a ser dono daquela pedra. Então já várias coisas foram usadas como moeda. Porém, esses meios que eu comentei contigo aqui eram difíceis de ser transportados, de ser fracionados, para ser negociado no dia a dia. Então começaram a cunhar moedas em metais preciosos. Daí que começou o dinheiro cunhado em ouro, em prata. E esse problema vem desde essa época, das moedas de metais preciosos. Exemplos conhecidos dessas moedas tem o denário romano, se eu não me engano, né? É uma moeda que tinha 4,5 gramas de prata, quando começou a ser cunhada. Depois tiveram outras moedas, eu até anotei aqui. Tinha na Grécia Antiga a moeda dracma, eu peguei um print para botar para vocês aí, que também era de prata. E no Império Bizantino tinha a solidos, eu não sei como que pronuncia exatamente, que era cunhada com 4,5 gramas de ouro. Tá? E essas moedas cunhadas em metais preciosos solucionavam esse problema que tinha comentado de outras moedas, porque era fácil transacionar, era mais tranquilo de levar. Porém, não tinha alguém centralizado emitindo essas moedas, teoricamente, porque ali estava, cara, isso aqui são 4,5 gramas de ouro, e isso vai ser sempre 4,5 gramas de ouro. Então, não era lastreado num decreto, não era lastreado num botão de impressora de dinheiro, era lastreado no metal precioso. E o fato de ser cunhado em metais preciosos era bom, porque era escasso, era divisível, era fácil ali de negociar e dificultava a pessoa falsificar. Uma moeda de ouro é diferente de você pegar uma moeda de metal pintada de amarelo e dar como se fosse uma de ouro. Tem peso, né? Tem um barulho que é diferente. Então tudo isso faria diferença, seria bom, teria solucionado o problema das moedas. Porém, não foi assim a história. Por quê? Porque quem tem poder, tem uma frase que diz, quem tem poder tende a abusar do poder, e tem. E nesses impérios que eu comentei contigo, seja na Grécia, na Roma, qualquer outro império, em qualquer lugar, cara, quem controla a emissão das moedas tende a abusar desse poder, porque a pessoa tem uma brilhante ideia, ela fala, já que eu controlo a emissão de moedas, eu posso controlar outras coisas também. E aí que vem a ideia de você produzir novas moedas com menos metal precioso do que aquela, para você transacionar valendo a mesma coisa que a anterior. Que hoje a gente conhece isso como o quê? Como inflação, teoricamente, que é o aumento da base monetária. Só que antigamente esse termo era o debasement, que era o quê? Os imperadores recolhiam impostos, todo mundo dava lá seu denário, por exemplo, para pagar seus impostos. Só que aí ele fazia o quê? Reunia esses denários, derretia, misturava com uma liga, que não prata, e aí produzia, se ele recebeu 10 denários, ele produziu 15 denários com teor de prata menor do que o teor original. E quando ele vai fazer o primeiro gasto, todo mundo vai receber aquele denário como se denário fosse. Como se fosse o denário com 4,5 gramas de prata. Porém, ali já está diluído, tem uma liga ali no meio. E aí esse dinheiro ia circulando pelo império
até chegar na ponta. Quando chegava na ponta lá, as pessoas já tinham percebido que alguma coisa está acontecendo. Pô, tem muito dinheiro rolando aqui, não é possível. E aí os preços começam a aumentar e aí gera uma bola de neve. Isso aconteceu em diversos impérios, em diversos países, ao longo de todos os anos que existem, desde que cunharam moedas. Mas porque os imperadores e os controladores de emissão de moedas faziam isso. E não eram só os imperadores, não. Tinha pessoa na rua que fazia também. O cara pegava duas moedas, raspava uma na outra aqui, ó, deixava cair o pó, ia juntando e fazia uma outra moeda para poder gastar. Mas, enfim, por que eles faziam isso? Porque isso beneficia quem está mais próximo da impressora de dinheiro, da fabricação desse dinheiro. Por quê? Esse primeiro gasto, quando você gera mais dinheiro, esse primeiro gasto ainda não tem inflação embutida. Então você preserva o valor de compra. Na verdade, você aumenta seu valor de compra, porque você está gastando um dinheiro que você tinha e um dinheiro que você não tinha, com valor de compra igual. Só que esse dinheiro, quando vai sendo diluído e chega na ponta, quem aponta? Eu, você e as pessoas do reino lá que estavam trabalhando de verdade na ponta, a pessoa já sente essa diferença, porque os preços já estão maiores, tudo já está diferente. Então, isso beneficia quem está mais próximo da emissão dessa moeda. E isso que eu te expliquei é explicado pelo efeito Cantillon. O Cantillon foi eu não lembro se ele foi economista, filósofo, se foi com um cara antigo aí, que ele identificou isso, que acabei de te explicar aqui. Eu vou te explicar mais sobre o efeito Cantillon lá na frente, tá? Mas eu quero te explicar como as pessoas faziam para emitir mais moedas sem ter as moedas certinho, tá? Além da pessoa esfregar uma moeda na outra, pegar o resto de pó, misturar com uma liga ali e fazer uma nova moeda de prata, teoricamente, tinham outras formas de fazer isso. O que as pessoas faziam? Como o dinheiro era lastreado em metal precioso, se você fosse transacionar todas as vezes com os próprios metais preciosos, às vezes geraria um problema de segurança. Dependendo da quantidade, você tem que andar com uma quantidade de ouro na rua para fazer o pagamento de um carro, por exemplo, pagamento de uma casa, ou alguma coisa mais séria. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Eles começaram a fazer os ourives e outros locais que faziam custódia do ouro. Então, você ia lá, botava o seu ouro lá e o cara te dava um recibo de depósito daquele ouro, que seria como se fosse um recibo de depósito bancário, vamos dizer assim. Com essa nota aqui, você chegava para negociar com alguém. Cara, aqui, ó, eu tenho 100 gramas de ouro lá e tal, vou te pagar tanto. Passava para esse cara, esse papel seria passado. Se a pessoa quisesse o ouro de volta, ela ia lá em quem estava custodiando o ouro e pegava esse ouro de volta. Porém, olha a ideia do cara que fazia custódia. Vamos chamar que esse pessoal que fazia custódia seriam os bancos, né? Então, o que ele fazia? Recebeu 1 quilo de ouro, só que em várias partes de 100 gramas. Então, ele recebeu de pessoas diferentes. Então, ele tem 10 pacotinhos de 100 gramas de ouro. As pessoas estão negociando os papéis na rua. E nem sempre as pessoas vêm buscar o ouro. Vai passando de um para o outro, vai passando de um para o outro e sempre tem ouro ali. Um outro que vem buscar um papel desse, um saquinho desse de 100 gramas de ouro. Aí o cara tem uma brilhante ideia. Faz o quê? Rapaz, eu tenho 10 saquinhos de ouro aqui. O que eu vou fazer? Eu vou emitir mais umas 3 notas. E aí, se alguém vier sacar, eu dou um saquinho. Só que não podem vir sacar todos ao mesmo tempo, porque eu não vou ter ouro aqui para todo mundo. Mas eu vou emitir mais umas 3 notinhas dessa, que aí vai estar tranquilo. E eu vou gastar esse dinheiro sem ter o ouro. Olha isso, né? Isso foi criado em muito tempo atrás, na época dos impérios ainda. E o que é isso? Isso foi o início das reservas fracionárias, que é uma coisa que eu vou explicar para vocês aqui também. Que é o quê? Que nada mais é do que uma criação de dinheiro também, sem ter o lastro necessário para aquilo, e joga esse dinheiro na economia para circular. Cara, a soma de um controlador, do imperador criando mais moeda, mais as reservas fracionárias emitidas, feitas pelos autocustodiantes, pulverizava dinheiro na sociedade e cada vez a galera trabalhava mais, produzia mais, ganhava mais dinheiro nominalmente, só que não sentia essa evolução, que é o que a gente está comentando nesse vídeo aqui. Por isso que a gente trabalha, começa, investe, estuda, melhora de cargo, melhora de carreira, só que, caraca, meu irmão, parece que tem alguma coisa me segurando para trás. São do que hoje acontece isso no dia a dia. O que acontece? Eu vou lá e deposito 100 mil reais no Banco Itaú, por exemplo. Ele tem que deixar esse dinheiro lá dentro, 20% desse dinheiro ele é obrigado a deixar lá, por lei, hoje. Mas 80% ele pode dar de crédito, fazer o que ele quiser. Então, um depósito de 100 mil reais em qualquer banco, a pessoa depositou 100 mil, ele bota um crédito de 80 mil para alguém. Aí você vai lá e pega esse crédito de 80 mil. Pegou esses 80 mil, você deposita lá de volta. É só um exemplo aqui. Em cima desses 80 mil, ele vai ter que guardar 20%, que seria 16 mil, e aí 64 mil ele pode dar de crédito de novo. E aí uma pessoa pegou esse crédito e jogou em um banco ou qualquer um outro.
Em cima desses 64 mil, a mesma coisa. 20% a pessoa guarda e mais 80% ela pode dar de crédito. Então, um depósito de 100 mil reais equivale como se fosse a 500 mil de crédito. Eu fiz as contas aqui. Deu mais ou menos 500 mil de crédito. Então, olha quanto dinheiro é gerado, além da impressora de dinheiro do governo. Essas são as reservas fracionárias. E é desse jeito que o dinheiro foi deixando de ter um lastro exatamente em coisa que produzia mais, que tinha um limite para ser emitido, e começou a se tornar uma narrativa. Por quê? Ainda que, o país tem reserva de ouro, por exemplo, aqui no Brasil o dinheiro era lastreado em ouro até 1930. Não. Teoricamente, só os reais que estão em circulação são equivalentes à quantidade de ouro que está custodiado pelo Banco Central, vamos dizer assim. Só que com esses dispositivos que eu te falei, reservas fracionárias, novas emissões de moeda, cara, isso foi pulverizando a galera. Rapaz, não é possível, tem muito dinheiro em circulação aqui, não é possível que a gente tenha tudo isso de ouro. Quando quebrou essa confiança, passou a ser uma narrativa. Uma narrativa imposta por outra narrativa, que são as leis. Porque se você não cumprir, você vai ter que pagar. Pagar, que eu digo, pode ser de várias formas, né? Então você vai ter que pagar por ali. A partir daí o dinheiro começou a ser uma narrativa. E quando virou essa narrativa no sentido de ficar lastreado em nada, só na confiança, é quando começa esse problema da gente ter que nadar pra caramba para sair do local, mais do que o necessário por conta da desvalorização da moeda. E aí você deve estar pensando, pô, o Brasil sempre arruma uma forma de passar... Cara, isso é antigo. Diversas moedas passam, diversos países passam por isso, desde os impérios. Tá? No Brasil, eu até peguei aqui, ó. A gente teve histórico de mais de 10 moedas, aliás, 10 moedas. A primeira moeda foi o real português, depois o cruzeiro, depois o cruzeiro novo, depois cruzeiro de novo, depois cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real e o plano real, que foi criado em 94 e está em atuação agora no momento que eu gravo esse vídeo, que é 2025. Então, tudo isso porque as moedas foram se desvalorizando e aí a pessoa vai e corta 3 zeros, emite inflação, emite moeda, a inflação vai lá para cima, corta mais zeros, daqui a pouco, não, vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Essa moeda aqui, 100 mil cruzeiros valem R$1. Eu não sei exatamente quanto que foi essa conversão, mas... E aí começa outra moeda, e toda vez a moeda é destruída, tá? Isso daí, cara, eu tô falando que não é só no Brasil, isso acontece em vários países. Inclusive, eu peguei agora o gráfico aqui do aumento da base monetária do Brasil. Eu vou botar o gráfico aqui do lado, que você pode ver em qualquer local, acho que até no Google tem. É só você colocar BM, é o M2 do Brasil, tá? BRM2, que é o aumento da base monetária. Você olha aí, cara. Depois de 2020 aqui, ó, depois da pandemia, olha a reta de crescimento, de aumento de base monetária e olha depois da pandemia, quanto mais dinheiro foi impresso e jogado na economia, tá? Isso não foi só no Brasil, teve nos Estados Unidos também, eu vou falar para vocês sobre o dólar, tá? Então, a desvalorização da moeda é um negócio que prejudica muito a gente, que está na ponta. Eu, você, nossos parentes, e a gente trabalha e, cara, cada vez perde mais o poder de compra, tá? Então, o dólar, ele também perde valor ao longo do tempo, só que o dólar, ele tem uma demanda global. Tem vários países que demandam o dólar. Então, por mais que eles joguem dinheiro na economia, assim como fizeram aqui no Brasil na época da pandemia, fizeram nos Estados Unidos também na época da pandemia. Inclusive, eu vou pegar o M2 dos Estados Unidos aqui e vou colocar aqui para você ver. Você vê o crescimento do aumento da base monetária e, na época da pandemia, aumenta mais ainda, tá? Só que a diferença do dólar é que ele tem demanda global. Então, para ele se desvalorizar, você precisa injetar muita grana para ele se desvalorizar, né? Mas ele se desvaloriza, principalmente depois de 1971, que ele perdeu o padrão ouro também, tá? Então, o que é que acontece? Os governos aumentam a base monetária, resolve crise como injetando dinheiro na economia e vai tomando dívida, vai empurrando o pagamento para frente. Porque lá na frente tu vai pagar muito com mais dinheiro, só que vale muito menos, por conta de tudo isso que eu te expliquei aqui. Então, o dólar, ele não é perfeito, não, mas ele perde dinheiro diferente das outras moedas. Inclusive, eu vou te contar uma história que eu contei no meu livro, inclusive. Em 2012, eu comecei a trabalhar como técnico de mecatrônica, numa grande multinacional. E aí, nessa época, eu ganhava 1.000 e pouco, mais uns adicionais, o meu salário chegava a 2.300, mais ou menos, 2.100, vamos considerar R$2.000. Tá bom. O dólar nessa época, cara, era 1,80, 1,90 mais ou menos. Vamos considerar R$2. Se você for considerar isso, R$2.000, com dólar R$2, eu ganhava quantos dólares? $1.000, né? Então, beleza.
Aí eu saí dessa empresa, continuei, estava fazendo faculdade. Quando foi finalzinho de 2014, eu comecei a fazer um estágio na faculdade. Final de 2014 eu fui contratado, mas vamos considerar 2015. 2015 eu fui contratado como engenheiro, recém-formado. E aí o meu salário era 4.800, eu acho, uns 5 mil reais mais ou menos. O salário base, o inicial. Beleza, 5 mil reais. Só que em 2015 o dólar já estava próximo de 3 reais. Dá uma olhada no Google aí. Próximo de 3 reais. Então, se você for fazer a divisão de 5 mil reais pelo valor do dólar, deixa eu ver quanto é que dá aqui. Dá um aumento, eu vou ver se eu coloco na tela aqui para ficar mais fácil para você. Então, em 2015, de 2012 para 2015, 3 anos depois. Em 2012 eu ganhava 2 mil reais, dólar 2 reais, eu ganhava $1.000. Em 2015 eu ganhava 5 mil reais, o dólar estava 3 reais, isso dá mais ou menos $1.600, se você for fazer a divisão. Então, em real, o meu aumento de 2 mil reais para 5 mil reais é mais de 100%, dá 117% de aumento. Eu mais que dobrei o meu salário em 3 anos. Agora, em dólar, eu aumentei 60%. Então, se você comparar duas moedas já, que têm desvalorizações diferentes, são 3 anos, só que uma destrói mais valor do que a outra. Então, você já percebe a diferença de valorização ou de desvalorização dessas moedas. Então, quando você pega essas duas moedas comparadas a um ativo que não se desvaloriza, por exemplo, você pega o ouro, comparado com moedas fiduciárias, todas tendem a zero, cara. Eu vou pegar um gráfico, eu vou procurar um gráfico aqui e vou colocar aqui. Se você botar o ouro como referência, todas as moedas tendem a zero. Por quê? Porque as moedas não estão lastreadas em algo que seja escasso. E por conta disso, elas tendem a zero. Inclusive, eu contei essa história e outras com mais detalhes no meu livro, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Continuando, então esse aumento de base monetária é extremamente prejudicial para a gente, usuário final, tá? Por conta do efeito Cantillon. Por que é prejudicial para a gente e bom para quem está próximo da impressora? Porque quem está próximo mantém o poder de compra e até aumenta, usando um dinheiro recém-impresso para comprar coisas, acumular ativos, fazer investimentos. Quando chega na ponta, a gente já está ferrado já com a inflação lá em cima. Isso foi identificado por Cantillon, né, e é chamado de efeito Cantillon. A inflação é além da inflação, além do aumento da oferta de dinheiro. Ele redistribui o poder de compra entre as pessoas. Dá para ver isso muito bem depois de 1971 com o dólar também. Tem um site, cara, que chama WTF, que é What the Fuck, né? Happened in 1971. Eu vou botar o site aqui. Lá tem vários gráficos, se você fala inglês, dá uma olhada lá. Lá tem vários gráficos que mostram o que aconteceu depois de 1971, que foi o momento que os Estados Unidos tirou o lastro do ouro em cima do dólar. Cara, a impressão de moeda foi lá para cima, o poder de compra caiu, um monte de problema, tá? E aí, ao longo dos anos, fica fácil de ver isso num gráfico. Beleza? Então, beleza, Alexandre, eu entendi esse cenário todo, é uma coisa caótica, eu sei que isso está acontecendo. Cara, isso não é opinião minha, não é nada contra nenhum governo, nem o daqui, nem dos Estados Unidos, nem do Canadá, nem da Austrália, nem de lugar nenhum. Isso é a história como ela é. Isso desde os impérios e até os dias atuais, isso sempre vai acontecer assim. Pelo menos no formato de dinheiro que a gente tem, vai acontecer assim. Beleza, eu quero saber o que eu posso fazer com isso, como é que eu posso resolver esse problema, e é isso que a gente vai falar agora. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Se inscrever aqui no canal, pô. Depois desse tamanho de conteúdo que eu tô fazendo aqui, dessa quantidade de informação que eu te passei, você se inscreve aqui embaixo, tá? Mas se você for ver histórias de famílias ricas, as famílias preservam valor em quê? Em diversas coisas. Terras, né? Pode ser uma opção, obras de arte, ouro, né? Agora, eu e você, tem como você falar assim, pô, do meu patrimônio eu vou pegar R$1.000 e vou comprar um terreno ali, para eu preservar esse valor ao longo do tempo e evitar essa perda de poder de compra ao longo do tempo. Não tem como. Um terreno aqui na cidade que eu moro, se você pegar um terreno lá na periferia assim, da cidade, que eu digo, na periferia que eu digo, não necessariamente numa comunidade, mas eu digo afastado do centro, bem afastado, tu vai pagar uns R$50 mil no terreno. Tá? Se você pegar aqui dentro de um condomínio ou dentro de onde acontecem as coisas da cidade, você vai pagar uns 150 mil em um terreno. Então, fica difícil você ter diversificação do teu patrimônio comprando terras diretamente. Tá? Obras de arte. Cara, eu não sei quanto custa uma obra de arte. Eu tenho um quadro ou outro que eu mesmo mandei fazer, mas eu não sei quanto custa. Então, fica difícil diversificar nisso também. Só que o ouro você consegue. Você consegue comprar o ouro pela bolsa de valores, tá? E não só o ouro, tem como você preservar valor também em Bitcoin, que eu falo aqui no canal por diversas vezes. Mas vamos falar do ouro primeiro, tá? Inclusive eu achei o gráfico, o ouro em referente às moedas fiduciárias. Eu vou te mostrar aqui o histórico, desde 1900 até 2016, esse gráfico aqui.
Então você vê aí diversas moedas com quedas absurdas ao longo dos anos, tá? Então o ouro, se você for ver quando o dólar tirou o lastro no ouro, lá em 1971, eu vou pegar um gráfico e vou botar na tela aqui para você. Cara, você vê, ó, de 1944, que é o início do gráfico, até mais ou menos 1971, parece uma linha reta. Por quê? Porque a emissão de moeda estava controlada em relação ao ativo que você tinha lastreando aquilo ali. A partir do momento que perdeu esse ativo, olha a farra que foi. Emissão de moeda com os caramba, e o preço do ouro foi lá para cima. Então, parte do teu patrimônio você vai ter alocado em ativos que são fiduciários, cara. Você tem que fazer negócio, fazer as coisas. Só que se você quiser preservar valor ao longo do tempo, o ouro pode ser uma alternativa. Tanto é que várias famílias ricas usam o ouro para isso. A segunda alternativa seria o quê? O Bitcoin. Então o Bitcoin nasceu exatamente nesse cenário de emissão de moeda de forma exacerbada. O pessoal estava desconfiado do governo americano na época que criaram o Bitcoin. E tinha um órgão centralizador. Então ele nasceu com essa ideia de descentralizado, com emissão controlada e sendo de forma criptografada e tendo outras regras imutáveis, né? Uma escassez programada, vamos dizer assim. Eu já falei mais sobre Bitcoin, vou deixar links aqui na descrição para você ir lá e estudar um pouco mais sobre isso. Então, para você ver a desvalorização das moedas de uma forma mais simples, cara, pega o Bitcoin e compara com as moedas para você ver. Você pega aí, eu vou pegar o dólar americano e vou botar na tela para você. Desde o início, a valorização do Bitcoin comparado ao dólar foi de 19 mil e poucos por cento, tá? Se você pensar que o Bitcoin sempre vai ser um Bitcoin, ele não vai mudar de valor, o que está acontecendo? Não é o Bitcoin que está se valorizando contra o dólar, é o dólar que está perdendo valor em relação ao Bitcoin. E aí você consegue ver outras moedas que se desvalorizam mais ainda quando comparadas entre si, quando você compara com o Bitcoin. Então, por exemplo, se você for ver em real, a valorização desde o início do Bitcoin até hoje é de 30 mil por cento. Olha a diferença, o dólar foi 19 mil, o real foi 30 mil. Então, nesse período, o real se desvalorizou mais do que o Bitcoin. Eu peguei outra moeda aqui só para você ter uma ideia. Eu peguei o Bitcoin com a lira turca. Tá? A Turquia teve um problema de alguns anos para cá e eles tiveram muita emissão de moedas. Perdeu essa confiança, teve todo esse problema que eu contei para você aqui, mas aconteceu lá na Turquia. E olha a valorização do Bitcoin em moeda turca, 290 mil por cento. Quer dizer que o Bitcoin sobe mais lá porque o quê? A galera gosta mais de Bitcoin? Não, cara, é porque a moeda deles se desvalorizou mais ainda. Tá? Então, isso daqui é como eu falei para você, isso não é uma opinião minha, isso não é porque eu gosto de A ou não gosto de B, isso é a história do dinheiro, cara. Isso é exatamente o que vai acontecer com o seu dinheiro, é por isso que a gente trabalha pra caramba e não consegue evoluir direito, não tem a sensação de que tá evoluindo. Para você evoluir, você tem que trabalhar 3, 4, 5 vezes mais para pagar todo esse custo, tá? Então, para você ter uma forma de conseguir se proteger dessa diluição patrimonial, use esses ativos como reserva de valor, tá? Seja com percentual do seu patrimônio ou seja com percentual maior, uma coisa que faça sentido para você. Mas uma vez que você tem esse conhecimento que eu estou te falando aqui, aplique isso no teu patrimônio, porque com certeza ao longo do tempo isso vai fazer muita diferença, tá? Agora é o seguinte, não adianta nada você ter todo esse conhecimento aqui de ouro, de Bitcoin, dessa história de dinheiro e não fazer nada, tá? Eu vou deixar para você um vídeo aqui na tela para você entender como que 0,1 Bitcoin pode fazer total diferença na tua aposentadoria. Eu não estou te dizendo que 0,1 Bitcoin vai te deixar multimilionário. Eu estou te dizendo que talvez seja muito melhor você focar em atingir 0,1 Bitcoin, pensando em reserva de valor, do que você se planejar para sua aposentadoria pelo INSS. Porque talvez esse 0,1 valha muito mais do que você precisa para ter uma renda maior do que a renda do INSS. Então vou deixar aqui na tela, vai lá e assiste que eu tenho certeza que vai te agregar valor.